O gerente do cemitério. Carlos sempre soube que trabalhar em um cemitério não seria fácil. Como coordenador de operações do Cemitério da Paz, na pequena cidade de São Benedito, sua rotina envolvia lidar com famílias em luto, organizar enterros e cuidar das vendas dos terrenos. Mas nada o preparou para o que estava por vir com a família de Antônio. Antônio era um homem de 30 e poucos anos, muito espiritual e com um sotaque hispânico carregado. Ele havia procurado Carlos para comprar um terreno para seu pai, que estava em cuidados paliativos. Durante a conversa, Antônio mostrou fotos do pai, um homem que, apesar de visivelmente doente, emanava bondade e serenidade. O carinho de Antônio pelo pai era evidente, e Carlos sentiu uma conexão imediata com aquela família. Antônio contava histórias sobre a infância, das lições aprendidas e do amor incondicional de seu pai. Era doloroso ver alguém tão cheio de vida preparando-se para perder uma parte tão importante de sua existência. Na mesma semana, o pai de Antônio faleceu. A notícia chegou com um telefonema na madrugada, a voz de Antônio embargada pela dor. O dia do funeral chegou com uma tempestade violenta, algo que muitos acreditam ser um sinal de boa sorte. A procissão funerária parou brevemente em frente ao escritório principal do cemitério. Carlos saiu sob a marquise para acenar para Antônio, que estava no carro logo atrás do carro fúnebre. Eles trocaram acenos silenciosos antes de Carlos voltar para dentro para evitar a chuva torrencial. Enquanto esperava, Carlos pensava em sua própria família, lembrando-se de como os funerais são momentos de reflexão profunda sobre a vida e a morte. Quando a procissão estava pronta para seguir até o local do enterro, Carlos pegou uma das caminhonetes do cemitério e seguiu até o destino final. Parte do seu trabalho era garantir que os serviços funerários ocorressem sem problemas, e aquele dia não seria exceção, apesar da tempestade. A chuva caía pesada, batendo no teto da caminhonete, criando um som quase hipnótico. Ele estacionou e, com o guarda-chuva em mãos, saiu para supervisionar o enterro. Cada palavra dita pelo padre era acompanhada pelo som da chuva, um pano de fundo melancólico que parecia amplificar a dor presente. Depois do funeral, Carlos decidiu fazer uma ronda pelo cemitério. Ele tinha uma pilha de papelada para cuidar e ainda precisava fechar o cemitério naquela noite. Enquanto dirigia pela propriedade, notou algo estranho. Em uma das alamedas de túmulos, viu alguém andando apressadamente antes de desaparecer atrás de uma sebe. Carlos buzinou para avisar que o cemitério estava fechando, mas a pessoa não reapareceu. Intrigado, ele decidiu investigar. Intrigado e preocupado, Carlos pegou seu guarda-chuva e correu na direção onde a pessoa havia sumido. A chuva caía forte, tornando difícil enxergar claramente. Ele procurou por cerca de 20 minutos, mas não encontrou ninguém. Voltou ao escritório, intrigado com o que vira. A noite avançava e o cemitério parecia mais sombrio do que nunca, com sombras dançando sob a luz fraca dos postes de iluminação. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, Carlos revisou as filmagens das câmeras de segurança. A tempestade tornava difícil ver claramente, mas ele não conseguiu detectar nenhum movimento em comum. Continuou a trabalhar, mantendo um olho nas câmeras. O silêncio do escritório, quebrado apenas pelo som da chuva e do vento lá fora, parecia amplificar sua ansiedade. Foi quando ouviu um estrondo. A porta da sala de visitas havia se fechado com força. Carlos levantou-se de um salto e gritou alô. Imaginou que talvez fosse a mesma pessoa que vira antes, alguém que tinha ficado preso no cemitério procurando ajuda para sair. Saiu para o saguão, mas não havia ninguém. O eco de sua própria voz parecia zombar de sua inquietação. Olhou pelas janelas e seu coração parou por um momento. Do outro lado de uma das janelas, um homem olhava para ele com uma expressão vazia. Carlos reconheceu aquele rosto imediatamente, e era o pai de Antônio, o homem que ele havia ajudado a enterrar naquele mesmo dia. O choque foi tanto que Carlos recuou, gritando. O homem do outro lado da janela não se moveu, apenas continuou olhando fixamente. Carlos se aproximou novamente, tentando entender o que estava acontecendo. Quando se deu conta, o homem tinha desaparecido. Confuso e assustado,
Carlos correu para fora do prédio. A chuva continuava caindo, mas não havia sinal do homem. Ele olhou ao redor, procurando qualquer pista, mas não encontrou nada. Encharcado e abalado, voltou para dentro, apressadamente empacotou suas coisas e trancou o cemitério. As sombras pareciam se alongar, criando formas que faziam sua mente jogar truques com ele. O cemitério, que ele conhecia tão bem, agora parecia um território alienígena e hostil. Quando chegou em casa, sua esposa percebeu que ele estava quieto. Dia difícil no trabalho? Ela perguntou. Carlos apenas assentiu, incapaz de colocar em palavras o que havia experimentado. Ele se sentou no sofá, perdido em pensamentos, revivendo cada momento daquela noite. O rosto do homem na janela estava gravado em sua mente, uma lembrança que ele não conseguia afastar. Nas semanas seguintes, Carlos tentou racionalizar o ocorrido. Talvez estivesse exausto, o estresse do trabalho afetando sua percepção. Mas cada vez que passava pelo túmulo do pai de Antônio, sentia um arrepio subir pela espinha. Começou a evitar aquele lado do cemitério, algo que nunca havia feito antes. A sensação de estar sendo observado o acompanhava, uma presença invisível que ele não conseguia identificar. Os colegas de trabalho notaram a mudança em Carlos. Ele, que sempre fora calmo e centrado, agora estava inquieto, olhando constantemente por sobre o ombro. Algumas vezes, ele pensou em falar sobre o que havia visto, mas temia ser ridicularizado. Quem acreditaria que ele havia visto o fantasma de um homem que enterrara? A situação culminou uma noite, quando Carlos teve um sonho vívido. Estava no cemitério, a chuva caindo como no dia do funeral. Caminhava entre os túmulos, e de repente, viu o homem novamente. Desta vez, o homem não estava do lado de fora da janela, mas sim em pé, ao lado de seu próprio túmulo. Carlos tentou se mover, mas estava paralisado. O homem olhou para ele e sorriu, um sorriso que misturava tristeza e aceitação. Quando Carlos acordou, seu coração estava disparado e o suor cobria seu corpo. Determinado a encontrar uma explicação, Carlos começou a pesquisar sobre eventos paranormais. Leu livros, assistiu documentários e até conversou com um padre local. As respostas que obteve foram diversas, desde explicações lógicas até teorias espirituais. Mas nada o satisfazia completamente. Até hoje, Carlos se pergunta se estava apenas exausto e sua mente pregou uma peça nele. Mas a imagem daquele homem, tão claramente semelhante ao pai de Antônio, o assombra. Ele continua trabalhando no cemitério, mas nunca mais olhou para aquelas câmeras de segurança sem sentir um arrepio na espinha. E sempre que uma tempestade se aproxima, ele não pode deixar de lembrar daquela noite, se perguntando se um dia encontrará respostas para o que viu. A noite assustadora de Marcos e Paulo no cemitério antigo. Meu nome é Marcos, e esta é a história de uma noite que eu e meu amigo Paulo jamais esqueceremos. Tudo aconteceu em uma fria noite de outubro, numa pequena cidade chamada Santa Luzia, conhecida por suas construções antigas do início do século XVIII. Eu e Paulo sempre fomos amigos inseparáveis, e naquela época, tínhamos uma banda de metal juntos. Gostávamos de aventura e, às vezes, de nos meter em situações um tanto perigosas. Era uma dessas noites onde a insônia e a inquietude nos levaram a decidir que uma volta pela cidade às 3 da manhã seria uma boa ideia. Sabíamos que sair àquela hora não era a decisão mais inteligente, especialmente numa cidade com histórico de segurança precária, mas a adrenalina e a sede de aventura falaram mais alto. Pegamos o carro, colocamos nossa playlist de metal e saímos. Depois de dirigir sem rumo por algum tempo, decidimos que seria interessante visitar o antigo cemitério da cidade, localizado atrás da Praça Velha. Este cemitério era dividido em duas partes por uma rodovia e ocupava cerca de 20 hectares de terra. A parte mais antiga do cemitério era separada da mais nova por um velho portão de ferro. Chegamos ao local e pulamos o portão. Começamos a caminhar pelo cemitério, tentando ler as inscrições nos túmulos cobertos de musgo, tirando fotos e rindo da nossa própria audácia. Claro, sabíamos que estávamos sendo desrespeitosos, mas as lápides eram de mais de um século atrás, então acreditávamos que ninguém se importaria.
Depois de cerca de 1 hora explorando, encontramos uma velha árvore de pecã no meio do cemitério. Sentamos ao seu pé para descansar um pouco. Foi aí que ouvimos uma risada de criança, um som que parecia muito próximo de nós. Inicialmente, pensei que poderia ser algum brinquedo deixado em um túmulo de criança, algo ativado por movimento. Tentamos não nos assustar, mas a sensação de estarmos sendo observados começou a nos incomodar. Paulo, que estava mais inquieto, disse que viu alguém na sombra de uma pequena área arborizada próxima ao cemitério. Isso foi suficiente para nos fazer decidir que era hora de ir embora. Levantamos rapidamente e começamos a caminhar de volta para o carro. Então, ouvimos novamente a risada, desta vez acompanhada pelo som de folhas sendo esmagadas por passos. Nossos corações dispararam, e corremos o mais rápido que podíamos, descendo a colina em direção ao carro. O som parecia nos seguir, e a risada ficou mais alta e mais próxima. Finalmente chegamos ao carro, entramos e saímos de lá sem olhar para trás, quase causando um acidente ao entrar na rodovia sem verificar se havia outros carros. Dirigimos até o único posto de gasolina aberto naquela hora da noite. Lá, decidimos verificar o carro, ainda nervosos e confusos sobre o que havia acontecido. Quando checamos o banco traseiro, encontramos a porta aberta. Nem eu nem Paulo lembrávamos de tê-la aberto, e a visão de que algo ou alguém poderia ter entrado no carro nos deixou apavorados. Naquela noite, mal conseguimos dormir. Continuamos a relembrar os eventos, tentando encontrar uma explicação racional, mas nada parecia fazer sentido. Decidimos que não falaríamos mais sobre aquilo, pelo menos não até conseguirmos processar tudo. Com o tempo, a história se tornou uma lenda local. Alguns acreditavam que tínhamos visto o espírito de uma criança que brincava no cemitério, enquanto outros achavam que era apenas uma brincadeira de mau gosto de alguém. Eu, no entanto, nunca consegui me livrar daquela sensação de estar sendo observado. Certo dia, decidi voltar ao cemitério durante o dia. Precisava entender o que havia acontecido. Voltei ao local onde ouvimos a risada e onde Paulo viu a figura nas sombras. Caminhei pelas mesmas trilhas, agora iluminadas pela luz do dia, mas tudo parecia diferente. As lápides que antes pareciam tão assustadoras agora eram apenas pedras antigas e desgastadas pelo tempo. No entanto, ao chegar perto da árvore de pecã, senti um arrepio na espinha. Era como se o local ainda guardasse a energia daquela noite. Foi quando notei algo que não havíamos visto antes, um pequeno túmulo, coberto de musgo e quase imperceptível, com uma inscrição parcialmente legível. Me abaixei e limpei o musgo com cuidado, revelando o nome de uma criança e a data de sua morte, há mais de 100 anos. Isso trouxe um novo nível de compreensão e respeito pelo local. A ideia de que a risada poderia ter sido de um espírito de uma criança perdida tornou-se mais palpável. De certa forma, sentir que havia uma história real por trás daquela experiência me deu um pouco de paz, mas também um senso de responsabilidade. Voltei a encontrar Paulo e contei a ele sobre minha descoberta. Ele ficou em silêncio por um tempo, assimilando a informação. Decidimos que, como forma de mostrar respeito, deixaríamos flores no túmulo daquela criança toda vez que visitássemos o cemitério. Não éramos mais adolescentes imprudentes, entendíamos a importância de respeitar os mortos e suas histórias. Os anos passaram, e nossa vida seguiu em frente. Mas aquela noite no cemitério de Santa Luzia sempre permanecerá em nossas memórias. Não apenas como uma história assustadora para contar, mas como um lembrete de que existem coisas neste mundo que não podemos explicar, e que merecem nosso respeito e consideração. Aprendemos a lição da forma mais difícil, mas ela nos tornou pessoas mais sensíveis e conscientes. E sempre que ouço aquela risada de criança, seja em um parque ou em algum outro lugar, lembro-me da criança no cemitério e sinto um misto de tristeza e respeito. Porque, no final das contas, todos nós temos nossas histórias, e algumas delas, por mais inexplicáveis que sejam, merecem ser lembradas. A aventura de Marcelo e Bruno no cemitério da colina. Era uma noite de outubro, fria e ventosa, em São Vicente, uma cidade histórica repleta de prédios antigos do início do século XVIII.
Marcelo e seu amigo Bruno, ambos grandes fãs de heavy metal e membros de uma banda local, decidiram sair para dar uma volta pela cidade. Eram 3 da manhã e, embora soubessem que andar por aí àquela hora não era a ideia mais sensata, a adrenalina e o tédio os impulsionaram a explorar. Eles dirigiram pelas ruas desertas, com o som estridente de guitarras e baterias ecoando pela cidade adormecida. Depois de um tempo, decidiram que seria interessante visitar o cemitério da colina, um vasto campo santo dividido em 2 partes por uma rodovia, cada lado ocupando cerca de 20 acres. O lado mais antigo, separado por uma cerca de ferro enferrujada, parecia ser o lugar perfeito para uma aventura noturna. Ao chegarem ao cemitério, saltaram a cerca e começaram a caminhar entre os túmulos cobertos de musgo, tentando decifrar as inscrições desgastadas pelo tempo. As lápides, algumas com mais de um século, contavam histórias de vidas passadas, mas era a atmosfera sinistra que realmente os atraía. O vento sussurrava entre as árvores, carregando o som das folhas secas sob seus pés. Após cerca de 1 hora explorando, decidiram sentar-se sob uma enorme nogueira no centro do cemitério. Estavam se divertindo, rindo das histórias assustadoras que inventavam para cada lápide, quando ouviram uma risada infantil. Era uma risada suave, mais próxima. Marcelo e Bruno trocaram olhares, tentando encontrar uma explicação lógica. Deve ser um brinquedo deixado em algum túmulo, disse Bruno, tentando parecer despreocupado. No entanto, a risada continuava, e com ela veio a sensação de serem observados. Marcelo, sempre o mais corajoso dos dois, levantou-se e começou a caminhar em direção ao som. Bruno seguiu de perto, ambos tentando se convencer de que não havia nada a temer. No entanto, ao se aproximarem de uma pequena área arborizada ao lado do cemitério, avistaram uma figura nas sombras. Tem alguém ali, sussurrou Bruno, a voz tremendo levemente. Marcelo apertou os olhos, tentando enxergar melhor. A figura parecia se mover entre as árvores, como se os estivesse espreitando. Decidiram que era hora de ir embora. Enquanto desciam a colina em direção ao carro, a risada soou novamente, desta vez mais alta e próxima. Ouviram também o som de folhas sendo esmagadas, como se alguém estivesse correndo atrás deles. Entraram em pânico. Correram como nunca antes, o medo impulsionando suas pernas. Chegaram ao carro ofegantes, com o coração batendo forte no peito. Marcelo entrou no carro às pressas, quase arrancando sem esperar Bruno fechar a porta. Dirigiram rapidamente para o único posto de gasolina aberto naquela hora, ainda sentindo a adrenalina correr por suas veias. Quando finalmente pararam, desceram para verificar o carro. Encontraram a porta traseira aberta, algo que nenhum deles se lembrava de ter feito. A inquietação crescia enquanto examinavam o interior do carro, mas nada parecia fora do lugar. Voltaram para dentro e dirigiram de volta para casa, em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Os dias seguintes foram difíceis. Ambos tentavam racionalizar a experiência, mas a sensação de que algo seguirá naquela noite era persistente. Marcelo teve pesadelos com a risada e as sombras, acordando no meio da noite com o som ainda ecoando em sua mente. Bruno, normalmente cético, evitava falar sobre o ocorrido, mas estava claramente abalado. Decidiram contar a história para alguns amigos próximos, que reagiram com ceticismo e risos nervosos. A experiência os marcou profundamente, e o cemitério da colina tornou-se um lugar que ambos evitavam. Marcelo, que sempre fora destemido, passou a olhar com mais atenção ao seu redor quando estava sozinho à noite. Bruno, por sua vez, começou a questionar suas crenças sobre o paranormal. A vida seguiu seu curso, mas a lembrança daquela noite nunca os abandonou. Marcelo e Bruno continuaram a tocar em sua banda, canalizando parte do medo e da adrenalina daquela noite em suas músicas. A experiência, embora assustadora, acabou se tornando uma fonte de inspiração para letras e melodias que capturavam a essência do que viveram. Por mais que tentassem encontrar explicações lógicas, a risada da menina e a presença sombria no cemitério permaneceram um mistério. Talvez fosse apenas sua imaginação, influenciada pelo ambiente macabro e pela hora tardia. Ou talvez, apenas talvez, tivessem realmente cruzado o caminho de algo que não conseguiam compreender totalmente. Independentemente do que realmente aconteceu naquela noite,
a história de Marcelo e Bruno tornou-se uma lenda local, contada e recontada nas rodas de amigos e nas noites de fogueira. E assim, o cemitério da colina continuou a ser um lugar de mistério e fascínio, guardando seus segredos sob a luz das estrelas e o véu da escuridão. Anos se passaram desde aquela noite, mas sempre que o mês de outubro chegava e as noites ficavam mais longas, a memória daquele evento voltava à tona. Marcelo e Bruno, agora adultos, ocasionalmente se encontravam para lembrar dos velhos tempos, e inevitavelmente, a conversa acabava na sua aventura no cemitério. Marcelo, que se tornará um escritor, decidiu transformar a experiência em um conto. Ele queria capturar a essência do medo que sentirá e compartilhar a história com um público maior. Bruno, por outro lado, continuou com a música, e sua banda ganhou notoriedade na cena local, com algumas músicas inspiradas na sua vivência no cemitério. Uma noite, Marcelo organizou um evento de leitura em uma pequena livraria no centro de São Vicente. Ele estava lançando seu novo livro, uma coletânea de contos de terror, e o conto do cemitério era a peça central. Bruno e outros amigos compareceram para apoiá-lo. A livraria estava cheia, e a atmosfera era de excitação e expectativa. Quando Marcelo começou a ler a história, a sala ficou em silêncio. Ele descreveu a noite fria de outubro, a risada infantil, a figura sombria nas sombras. As palavras fluíam, trazendo de volta todas as emoções daquela noite. Enquanto ele lia, Bruno não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha, lembrando-se vividamente do medo que sentirá. Ao terminar a leitura, a sala explodiu em aplausos. Marcelo sorriu, agradecendo ao público, mas ao olhar para Bruno, viu que seu amigo ainda estava visivelmente abalado. Após o evento, eles se encontraram na área externa da livraria, longe da agitação. "Você trouxe tudo de volta, cara", disse Bruno, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. "Eu realmente senti como se estivesse lá novamente." "Eu também", respondeu Marcelo, "mas acho que era importante contar a história. Para nós e para todos que gostam de um bom conto de terror." Bruno concordou com a cabeça, soltando uma baforada de fumaça. "Você fez um ótimo trabalho. Quem sabe, talvez essa história inspire outros a acreditarem no inexplicável." Enquanto conversavam, a noite caiu sobre São Vicente, trazendo consigo um vento frio que parecia sussurrar segredos antigos. Marcelo e Bruno ficaram em silêncio por um momento, ambos imersos em suas lembranças. "Você já pensou em voltar lá?", perguntou Bruno, quebrando o silêncio. "Voltar ao cemitério?" Marcelo hesitou. "Não sei. Parte de mim quer, mas outra parte está feliz em deixar isso no passado." Bruno sorriu. "Acho que estou com você nessa. Algumas coisas é melhor deixar como estão." E assim, os dois amigos seguiram em frente, cada um à sua maneira, mas sempre com a lembrança daquela noite de outubro em suas mentes. A aventura no cemitério da colina tornou-se uma parte indelével de suas vidas, uma experiência que os uniu e os moldou de maneiras que jamais poderiam ter imaginado. O encontro sobrenatural de João no cemitério. Meu nome é João, e há alguns anos, tive uma experiência que me marcou profundamente. Tudo aconteceu em uma tarde chuvosa de julho, no dia do aniversário do meu avô. Sempre fui muito próximo dele, e sua morte me deixou um vazio enorme. No entanto, nesse dia em particular, decidi que faria a longa viagem de 1 hora até o cemitério onde ele estava enterrado para prestar minhas homenagens. O cemitério fica em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercado por morros e vegetação densa. É um lugar calmo, mas naquele dia, a chuva e o céu nublado davam ao lugar um ar ainda mais melancólico. Cheguei ao cemitério e fui recebido pelo zelador, um senhor simpático que me perguntou o número da sepultura. Respondi e ele, gentilmente, me indicou o caminho. Caminhei lentamente pelos corredores do cemitério, refletindo sobre os momentos que passei com meu avô. A chuva fina caía incessantemente, criando pequenas poças de água e um cheiro característico de terra molhada. Finalmente, cheguei ao túmulo dele, um local simples e bem cuidado, com uma lápide discreta. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, deixando que as lembranças viessem à tona. De repente, algo chamou minha atenção.
A cerca de 5 fileiras de túmulos de onde eu estava, vi um homem idoso, parado, olhando diretamente para mim. Seus olhos tinham uma expressão calma, quase familiar. No começo, pensei que poderia ser alguém visitando o túmulo de um ente querido, mas algo na sua presença me parecia estranhamente familiar. Fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Rubriquei os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Quando voltei a olhar, o homem havia desaparecido. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, talvez pelo cansaço ou pela tristeza do momento. Decidi terminar minha visita, deixei as flores no túmulo e disse "te amo, vovô" antes de me virar para ir embora. Caminhando de volta ao carro, não conseguia tirar a imagem daquele homem da cabeça. Havia algo nele que me lembrava muito meu avô. Cheguei ao carro, entrei e me preparei para partir. A chuva havia aumentado, e os pingos grossos faziam um barulho hipnótico no teto do carro. Respirei fundo, liguei o motor e comecei a dirigir de volta para casa. A estrada de volta era sinuosa, cercada por árvores e quase deserta àquela hora do dia. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos, tentando processar o que havia visto. Foi quando, no meio do caminho, algo ainda mais estranho aconteceu. Vi, pelo retrovisor, a figura de um homem parado na beira da estrada. Era o mesmo homem do cemitério. Meu coração disparou e eu instintivamente apertei o volante com mais força. Olhei para a estrada à frente, tentando me concentrar na direção, mas a imagem daquele homem não saía da minha cabeça. Alguns minutos depois, vi um servo atravessar a estrada e consegui frear a tempo de evitar um acidente. Parei o carro no acostamento, respirando pesadamente. Olhei ao redor, e lá estava o servo, parado, olhando diretamente para mim. Era como se estivesse me observando. O servo correu para dentro da mata e eu permaneci ali, tentando recuperar a calma. A sensação de estar sendo observado continuava a me incomodar. Decidi que precisava chegar em casa o mais rápido possível. Continuei dirigindo, mas agora mais atento e tentando não deixar minha mente divagar. Quando finalmente cheguei em casa, minha esposa percebeu que eu estava diferente. Perguntou-me o que havia acontecido, mas eu não sabia como explicar. Disse apenas que tinha sido um dia longo e cansativo. À noite, no entanto, enquanto tentava dormir, a imagem do homem no cemitério e na estrada voltava à minha mente. Os dias seguintes foram estranhos. Sentia-me constantemente observado, e qualquer barulho me fazia pular. Decidi voltar ao cemitério, desta vez com minha esposa, para tentar entender melhor o que havia acontecido. Ela, compreensiva, concordou em me acompanhar. Voltamos ao cemitério em um dia ensolarado, o que fazia o lugar parecer menos assustador. Caminhei até o túmulo do meu avô, mas nada parecia fora do normal. Contei à minha esposa sobre o homem que havia visto e ela tentou me acalmar, dizendo que poderia ter sido apenas minha imaginação. No entanto, enquanto caminhávamos de volta para o carro, o zelador nos parou. Ele me reconheceu e perguntou se eu havia visto algo estranho na minha última visita. Relatei o que havia acontecido e ele, com um olhar sério, disse que muitas pessoas relatavam ver figuras estranhas no cemitério, especialmente em dias de chuva. Segundo ele, essas figuras eram espíritos de pessoas que ainda estavam ligadas ao lugar. A história do zelador me deixou arrepiado, mas também me trouxe uma sensação de paz. Talvez, de alguma forma, meu avô estivesse tentando se comunicar comigo naquele dia. Decidi que, independentemente do que havia visto, precisava aceitar e seguir em frente. Deixei flores no túmulo dele mais uma vez e me despedi, prometendo voltar mais vezes. A experiência no cemitério me ensinou a respeitar e valorizar as memórias dos que já partiram. Não sei ao certo o que aconteceu naquele dia, mas acredito que há coisas que vão além da nossa compreensão. E, de alguma forma, sinto que meu avô está sempre por perto, cuidando de mim e da minha família. A visão misteriosa de Jorge no Cemitério da Paz. Meu nome é Jorge. Sou gerente de um cemitério na pequena cidade de Pedreira, no interior de São Paulo.
Meu trabalho envolve desde a venda de terrenos até a organização de funerais, além de garantir que tudo no cemitério funcione perfeitamente. Embora meu trabalho seja geralmente tranquilo, às vezes acontecem coisas que desafiam a lógica. Tudo começou em uma semana particularmente movimentada. Um homem chamado Antônio veio até o escritório para comprar um terreno para seu pai, que estava em cuidados paliativos. Antônio era um homem de cerca de 30 e poucos anos, muito espiritual, com um forte sotaque nordestino. Ele me mostrou fotos de seu pai, um homem de aparência gentil, ainda jovem para ser levado pela doença. Infelizmente, o pai de Antônio faleceu naquela mesma semana. Antônio organizou o funeral para um dia que acabou sendo extremamente chuvoso, o que, segundo algumas crenças, é um sinal de sorte. A procissão fúnebre parou em frente ao escritório do cemitério por um momento. Eu saí para cumprimentar Antônio, que estava no carro logo atrás do carro fúnebre. Acenamos um para o outro antes de eu voltar para dentro, esperando até que a procissão estivesse pronta para seguir para o local do enterro. Acompanhei a procissão em uma das caminhonetes do cemitério, supervisionando para garantir que tudo corresse bem. Após o funeral, fiz minhas rondas habituais pelo cemitério, algo que faço algumas vezes por dia para garantir que tudo esteja em ordem. Como eu também era responsável por fechar o cemitério naquela noite, tinha bastante trabalho para finalizar no escritório. O cemitério fecha às 17h30, então, assim que começou a escurecer, dei minha última volta pelo local para garantir que todos os visitantes tivessem ido embora. A chuva e o céu escuro faziam parecer que já era noite. Enquanto dirigia de volta para o escritório, pensei ter visto alguém caminhando rapidamente por entre as lápides antes de desaparecer atrás de uma cerca viva. Buzinei para avisar que o cemitério estava fechando, mas não vi mais ninguém. Curioso e preocupado, peguei meu guarda-chuva e fui em direção à cerca viva. Andei pelo local por cerca de 20 minutos na chuva, mas não encontrei ninguém. Voltei ao escritório e comecei a revisar as imagens das câmeras de segurança. Não havia nenhum movimento suspeito, mas a tempestade dificultava a visibilidade. Enquanto tentava terminar meu trabalho, ouvi a porta da sala de visitação bater com força. Levantei-me imediatamente, pensando que poderia ser a mesma pessoa que vi antes, talvez alguém que tivesse se perdido e estivesse tentando sair do cemitério. Fui até o lobby e chamei por alguém, mas não houve resposta. Olhei pelas janelas e quase caí para trás ao ver um homem do outro lado do vidro, com uma expressão vazia. Quando me aproximei da janela, percebi que o homem parecia muito com o pai de Antônio. A lembrança das fotos que Antônio havia me mostrado veio à tona e, com o coração na garganta, corri para fora, mas ele havia desaparecido. Procurei ao redor do prédio, mas não havia sinal dele. Voltei para dentro, arrumei minhas coisas rapidamente e fui para casa. Chegando em casa, minha esposa percebeu que eu estava inquieto e perguntou o que tinha acontecido. Disse apenas que tive um dia longo no trabalho. Durante semanas, aquela visão me assombrou. Será que estava imaginando coisas por causa do estresse? Ou seria possível que eu tivesse realmente visto algo sobrenatural? Essas perguntas me acompanharam enquanto tentava seguir minha rotina normal. Continuei a administrar o cemitério, mas sempre com um olhar atento, especialmente ao cair da noite. Mesmo que minha mente tentasse racionalizar o evento como uma ilusão ou uma brincadeira dos meus nervos, meu coração sabia que havia algo mais. Aos poucos, comecei a compartilhar minha experiência com colegas de trabalho e amigos próximos. A maioria reagiu com ceticismo ou tentaram desviar o assunto para algo mais leve, mas alguns pareciam genuinamente intrigados. Uma colega, Dona Marisa, que trabalhava na administração há décadas, disse que já tinha ouvido histórias semelhantes de antigos funcionários. Ela me contou que, há muitos anos, um homem idoso chamado Seu Joaquim, que trabalhava na manutenção do cemitério, também tinha visto figuras estranhas à noite. Segundo Dona Marisa, ele descreveu encontros com pessoas que reconhecia como falecidos que haviam sido enterrados ali. No entanto, como era de se esperar, muitos descartaram as histórias como devaneios de um homem velho e cansado. Essas conversas me fizeram refletir ainda mais sobre o que eu tinha visto.
Será que poderia haver uma conexão espiritual mais profunda com o cemitério do que eu imaginava? Decidi investigar um pouco mais sobre a história do lugar. Descobri que o Cemitério da Paz havia sido fundado há mais de 100 anos e que, ao longo das décadas, muitas famílias haviam escolhido aquele lugar para seus entes queridos por causa da tranquilidade e da beleza natural. Em uma tarde de sábado, resolvi visitar o cemitério não como gerente, mas como alguém em busca de respostas. Andei entre as lápides, lembrando-me dos rostos e histórias que havia encontrado ao longo dos anos. Fiquei especialmente atento ao túmulo do pai de Antônio, esperando talvez encontrar algum sinal ou sentir algo que explicasse minha experiência. Enquanto caminhava, o vento frio e constante parecia sussurrar segredos antigos. Passei por uma lápide que havia sido recém-restaurada e notei que o nome nela gravado era de um homem que havia falecido na mesma época que o pai de Antônio. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se estivesse sendo observado novamente. Continuei minha caminhada até chegar ao velho carvalho no centro do cemitério. Era um lugar onde muitos visitantes costumavam parar para refletir. Sentei-me no banco próximo e fechei os olhos, deixando a paz do lugar me envolver. Minhas dúvidas e ansiedades começaram a se dissipar enquanto respirava profundamente o ar fresco e úmido. Nesse momento de introspecção, percebi que talvez nunca tivesse todas as respostas. A conexão entre os vivos e os mortos é um mistério que, em muitos aspectos, permanece além da nossa compreensão. O que vi naquela noite poderia ter sido uma manifestação de minhas próprias emoções e memórias, ou algo mais inexplicável. Quando abri os olhos, o sol estava começando a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o cemitério. Levantei-me, sentindo uma estranha sensação de aceitação e paz. Caminhei de volta para o escritório, determinado a continuar meu trabalho com uma nova perspectiva. Nos meses seguintes, as operações no cemitério continuaram como de costume, mas eu me sentia diferente. Havia uma calma interior, uma aceitação de que algumas coisas não podem ser explicadas ou controladas. Essa aceitação me permitiu fazer meu trabalho com mais compaixão e compreensão, especialmente ao lidar com famílias enlutadas. Um dia, recebi uma visita inesperada. Era Antônio, que queria agradecer pessoalmente por todo o apoio durante o difícil período da morte de seu pai. Conversamos por um bom tempo e, antes de ir embora, ele me deu uma pequena lembrança, uma imagem do seu pai sorrindo, uma foto que ele guardava com muito carinho. Agradeci a Antônio e coloquei a foto em minha mesa no escritório. Sempre que olhava para ela, lembrava-me de que meu trabalho ia além de apenas gerenciar o cemitério. Era sobre honrar memórias, oferecer conforto e, talvez, reconhecer que a linha entre este mundo e o próximo pode ser mais tênue do que imaginamos. E assim, minha vida seguiu. O Cemitério da Paz continuou sendo um lugar de descanso e reflexão, um espaço onde as histórias dos vivos e dos mortos se entrelaçavam. Eu continuei a fazer minhas rondas, supervisionar funerais e vender terrenos, mas agora com um entendimento mais profundo e uma abertura para o inexplicável. A visão do pai de Antônio naquela noite chuvosa nunca foi totalmente explicada, mas aprendi a viver com isso. Aceitei que algumas experiências são destinadas a nos desafiar, a nos fazer questionar e a nos lembrar da beleza e do mistério da vida. E com isso, encontrei paz em meu papel como guardião das memórias e histórias que compõem o Cemitério da Paz.